Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui em mais um meu, seu, nosso Adnocast, o podcast da Adnotari. E você percebeu aí que a gente ainda está aqui. Sim, estamos na Casa de Portugal, com quarto seminário de Direito Notarial e Registral, falando muito sobre uso capião extrajudicial. E o que eu estou fazendo aqui, eu estou aqui nos bastidores, o evento está acontecendo no salão ao lado, aqui está tendo painel agora, e eu estou pegando as principais personalidades, as pessoas que aparecem aqui, para que eu trago e falo, vou te entrevistar. E agora é a vez do meu amigo Daniel Mascarim. Tudo bem, meu amigo? Ó, Jorge, prazer estar aqui falando com você, cara. Inclusive, eu fiquei com um pouco de inveja do evento que está rolando ali do lado, cara. Eu falei, pô, uma baita organização, um monte de gente fera falando, e um evento de uso capião extrajudicial. Eu quero um de leilão desse jeito, cara. Vamos fazer um evento de leilão técnico, né, com seriedade, inclusive para desmistificar muita coisa que a gente vê na internet, né? Muita meia-verdade ou mentira, o que é muito grave para o nosso mercado. É verdade, olha só. Então você já percebeu que a gente vai falar sobre leilão de imóvel aqui. Mas antes de começar essa conversa bacana, eu quero fazer aquele convite para você. Entra agora, assim, abre uma outra aba aí, você vai continuar ouvindo a gente no YouTube, entra lá em www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. É baratinho e os benefícios são incríveis para você ter uma advocacia mais assertiva na área do imobiliário, do notarial, do registral. E, ó, temos núcleo temático específico sobre leilões. Sim, leilões de imóveis é um tema muito importante para nós e nós trabalhamos muito nisso. Então, conteúdo exclusivo, desconto em cursos, tem um mundo de benefícios para vocês, além do grupão de WhatsApp, todo mundo se ajudando, tal, parcerias, ninguém larga a mão de ninguém. Essa que é a verdade. E aproveita e siga lá no Instagram. Eu sei que você fica lá do ladinho, tá ouvindo a gente, fica lá do ladinho no Instagram, então já aproveita, siga lá, @adnotari no Instagram. E, ó, o Daniel é um cara que tem anos. Quantos anos você já está na área de leilões, meu? 13 praticamente. 13 anos. Comecei muito novo, com 24 anos eu tive a oportunidade ali de virar gerente jurídico de um grande leiloeiro em São Paulo, né? Eu brinco que ele me deu a oportunidade maravilhosa de acreditar num menino, né, recém-formado, bati um super papo com ele, estava procurando um advogado, e ele falou, Daniel, depois eu te ligo, tal. Eu falei que esse cara nunca mais vai me ligar, cara, sumiu, acabou essa conversa, e ele me ligou depois de umas 3 semanas e falou, Daniel, vamos acompanhar o leilão, já que você nunca viu um leilão, né, realmente como funciona, e eu quero conversar com você. Aí ele me fez a proposta, falou, estava procurando um advogado e saiu com um gerente jurídico. Que legal. E aí foi aí que começa a minha carreira no mundo dos leilões, em uma área que era muito pouco explorada, né? Um advogado especialista dentro de uma estrutura de leilão. Sim. Então eu brinco que eu fui um dos pioneiros nesse segmento. Depois vários colegas, né, foram contratar advogados para estar ali dentro da própria estrutura e ajudar nesse desenvolvimento de editais, né, às vezes até peticionar no processo, ajudando o judiciário, já que o leiloeiro é auxiliar da justiça, a realizar um leilão mais seguro. Sim. E, aliás, é muito comum o advogado, a advogada atuar do outro lado, né? Aliás, foi como eu comecei. Um cliente me ligou e falou, arrematei, você sabe resolver? Eu falei, claro, bora lá. E aí eu comecei a advogar para arrematante, que é o que é mais comum, né, na advocacia. E depois de um tempo, eu sou leiloeiro há 13 anos. Aliás, dia 1º de novembro agora, fez 13 anos de leiloaria, né? Então, eu fiz um outro caminho, mas eu acho que é muito relevante para trabalhar com leilões, e da parte do leiloeiro, que você está inserido, que eu estou inserido, precisa de conhecimento jurídico profundo, e não só para quem está do outro lado, que é assessorando o arrematante, né? E aí, com toda essa tua experiência, você aqui acabou virando um empresário, praticamente, né? Porque você acabou criando também a Leilão Imóvel, né? Como que foi isso? Como que é essa empreitada aí? Na verdade, eu não sou criador da Leilão Imóvel. O que aconteceu? Eu conheci os 2 sócios da Leilão Imóvel em um evento de leilão, né, que ocorreu há 3 anos atrás. E aí eu vou contar um pouquinho da história do surgimento da Leilão Imóvel e como é que eu me coloco dentro dessa estrutura. Um dos sócios, o Ramiro, um cara de tecnologia, altamente capacitado,
falou que a cunhada dele gostava de investir no mercado imobiliário, gostava não, né? Gosta de investir no mercado imobiliário e descobriu o mundo dos leilões e falou para ele. E aí ele, como um cara de tecnologia, foi pesquisar os leilões nos sites leiloeiros. E falou, às vezes para encontrar um imóvel, eu entrava em 200 sites e não achava. Sim. E aí ele começa a criar um sistema para facilitar as buscas dos imóveis. Ele liga para o André, que é colega dele de faculdade, né, são amigos de faculdade, falou, André, descobri um nicho muito legal, vamos montar uma empresa para fazer esse buscador de leilão? Aí o André responde, cara, de jeito nenhum, porque leilão é rolo, aqueles mitos, né? Exatamente, só que o André, como é um cara de dados, cara, altamente capacitado nesse tipo de análise, foi pesquisar sobre o mercado. Ele falou, cara, o mercado é gigantesco, tem muita possibilidade e pouca gente explora. Então vamos montar. E aí surge a Leilão Imóvel com esse intuito de facilitar a vida do arrematante na busca de imóvel no site de vários leiloeiros. Então eles criam esse sistema, aperfeiçoam e virou o player número 1 em busca de imóveis de leilão do mercado. Hoje a gente tem mais ou menos 40 mil acessos diários de pessoas buscando imóvel em leilão. Legal. O que é um número gigantesco. Assim, eu brinco quando eu comecei com o leilão, se alguém me contasse isso, eu ia falar, cara, isso não vai acontecer tão cedo. E sabe o que eu acho, Daniel? A gente até já teve outras conversas lá em Campinas, quando a gente se encontrou. Houve uma democratização muito grande, principalmente depois lá daquele provimento de 2009, que trouxe o leilão eletrônico aqui em São Paulo, né, regulamentou de uma forma melhor, e aí, claro, a internet, né, absurdamente traz esse volume, e hoje você também tem muita gente falando sobre leilão em tudo quanto é lugar. Aliás, você que está nos ouvindo aqui agora, pode ter certeza que no teu celular vai aparecer coisa de leilão, porque ele também está nos ouvindo. Né? É isso aí, né, Rangel? Acontece bem isso, né? E aí o que acontece? Só que falam e parece que há muita facilidade, mas é um mercado que eu costumo falar que o leilão é mais seguro que uma compra e venda de imóvel entre particulares. Todo leilão vale a pena se a análise é bem feita. Então, tem que tomar um cuidado muito grande. Então, quando a gente fala nesse grau de especialidade que você acabou adquirindo nesses últimos 13 anos, né, do lado do balcão da venda, né, a gente não pode ver o leiloeiro só como um vendedor. Né? Você trouxe a palavra certa. Quando ele atua no judiciário, ele é um auxiliar da justiça e deve prestar uma assessoria realmente para o juiz, para a juíza, porque eles não têm o conhecimento, o domínio sobre todas as minúcias que estão relacionadas com o leilão. Aliás, a gente não vê isso na faculdade, a gente não vê isso em curso de pós-graduação e tal, né? Então a gente começa a ter essas dificuldades. E aí quando você se depara nessa tua área, beleza, aí nesses 3 últimos anos você acabou também entrando na leilão imóvel, tal, e aí viu um outro lado também, né? Com certeza. Vou puxar esse fio um pouco mais para trás, né? Falando um pouco da evolução do mercado de leilão, que eu acho importante. Sim. Eu não peguei algumas fases, mas trabalhei com um leiloeiro, que era leiloeiro desde 1995, então eu ouvi muita história e participei de muitas mesas de conversas de leiloeiro, de juízes, né? Conversei com o doutor Amorim, leiloeiro da Deonlance hoje, que foi desembargador, que foi juiz. Inclusive ele trouxe essa questão no bate-papo que eu tive com ele, que foi, Daniel, antigamente o leilão era realizado por oficial de justiça no ato do fórum. Né? Até a divulgação desse leilão era complexa. Então a entrada do leiloeiro no leilão judicial especificamente traz o quê? O leiloeiro ganha 5% de comissão. O leiloeiro quer vender. O oficial de justiça, o que ele ganha? Trabalho. Né? Então, essa eu acho que é a primeira mudança, a primeira revolução do mercado de leilão. A entrada do leiloeiro que tem o interesse de vender, então ele faz uma divulgação melhor. Né? Eu lembro que para anunciar numa página de caderno de oportunidades, no domingo, nos grandes jornais de São Paulo, custava R$100 mil na época. Então, assim... Porque era o meio de comunicação que existia, né? Exatamente, mas o leiloeiro ele consegue atrair algumas pessoas para esse mercado. Então, acho que essa é a primeira grande mudança. A saída do oficial de justiça na realização do leilão para a entrada do leiloeiro. Sim. Isso vem evoluindo, como você bem trouxe aqui, provimento do TJ de 2009, que regulamenta o leilão eletrônico. Né? É claro, 2009 isso não começou a acontecer.
A gente começa a ter o leilão eletrônico mais forte ali em meados de 2012, 2013, até porque teve uma mudança estrutural no judiciário que foi muito importante para o leilão, que é o processo eletrônico. Sim. Antigamente, um advogado, para fazer uma diligência e participar de um leilão, eu dou um exemplo de Presidente Prudente, que foi um local que eu fiz muito leilão. São Paulo, capital, 8 horas de carro. Então, pensa num advogado que vai assessorar um arrematante em Presidente Prudente. Primeiro, ele precisava contratar um correspondente para tirar foto daquele processo, que era físico. Aí, em época que nem tinha foto ainda, né? Tinha que pegar cópia mesmo. Também, né? Então, são as evoluções do mercado. Aí tinha que mandar para o advogado em São Paulo para ele fazer uma análise para ver se ia participar do leilão ou não. Depois pegava o carro, entrava no avião, ia para Presidente Prudente, participava de um leilão, né? Às vezes nem arrematava o bem, depois mais 8 horas para voltar para São Paulo, então eram 3 dias para participar de um leilão. Né? Não, é absurdo. Né? Exatamente. Então, a tecnologia trouxe o quê? Essa celeridade. Quando os leiloeiros começam a fazer leilão eletrônico, você consegue participar de vários leilões no mesmo dia em qualquer lugar do mundo. Eu mesmo já participei de 2 leilões simultaneamente, dando lance aqui, dando lance ali. O pessoal não aconselha a fazer isso, mas às vezes acontece. É necessário, às vezes. Exatamente. Mas, então, trouxe essa facilidade. O provimento do Tribunal de São Paulo foi muito importante, o TJ de São Paulo, né? E aí a gente tem outras evoluções do mercado. Leilão unificado no TRT2, né? Depois TRT15 também faz o leilão unificado em polos. Leilão da Justiça Federal, São Paulo, né? Também foi uma modificação com essa questão do leilão unificado, mas demorou demais para virar um leilão eletrônico. Virou só por conta da pandemia. Sim. Ali até 2020, o leilão da Justiça Federal de São Paulo era presencial, um atraso para o mercado de leilão. Verdade. Né? Então, eu acho que essa questão... O TRT2 também demorou para ser só eletrônico, né? Ele ficou sendo misto um bom híbrido, tempo. Isso, mas aí já ajudava bastante, porque assim, o cara que gostava de ir no leilão, acompanhar aí aquele baita auditório lá da Barra Funda, que é maravilhoso, né? Ele podia ir lá, mas ele podia participar de forma eletrônica. Sim. E isso já, assim, há bastante tempo. Então, eu acho que o leilão híbrido ainda funcionava bem. TRT2 sempre foi um tipo de leilão que vende muito, né? A gente tem o problema de lá é a questão das invalidades que acontecem com o leilão. Podemos falar disso. Inclusive, assim, minha cabeça vai me trair com certeza, mas o que eu acho legal do TRT2 é essa questão de quantidade de lotes vendidos. Né? Com facilidade, você encontra leilão aí com 40% dos lotes vendidos, o que é um número muito bom. A grande dificuldade do TRT2, e aí falo por experiência própria, são as nulidades que podem acontecer no leilão, porque como tem uma central de ações que é especializada em leilão, ela pratica o ato leilão. Mas depois disso tem um juiz da própria vara que vai dar prosseguimento nesse processo. Sim, que vai analisar qualquer outra questão relacionada àquele ato. Exatamente. Então, às vezes, pode até ter um choque de entendimento do juiz da central de ações com o juiz da vara. E isso é delicado. Né? Porque o juiz do leilão ele está fazendo um procedimento, ele não está decidindo, qualquer decisão vai para o juízo da vara mesmo, que é a competência, e aí é competência natural, o juízo natural. Né? Exatamente, mas uma coisa que é legal é que você pensa que você tem um juiz especialista que olha para leilão o dia inteiro, né? Acompanha isso, e aí vai às vezes para um juiz que viu 2 leilões na vida. E isso para mim é uma coisa que me choca um pouco na estruturação da forma dos leilões. É claro que não dá para o juiz da central de astas despachar em todos os processos dali para frente, né? É humanamente impossível. Mas só de você ter um juiz especialista olhando para este mercado, né? Olhando para aquele pedaço do processo, porque outra coisa legal da gente falar, né? O leilão, ele ocorre num pedacinho do processo de execução. Sim. E quando você vai conversar com grandes especialistas de execução mesmo, eles não têm nenhuma noção do leilão. Não, você pega, por exemplo, livros de execução e cumprimento de sentença. Nessa parte é a mesma coisa, né? Não tem uma separação. Não há, assim, é só o que está na lei de uma forma traduzida,
vamos chamar assim, na maioria das vezes, né? Tirando raras exceções. Inclusive, eu tive numa palestra na nossa querida PUC, né, que você tem titulação lá, eu também acabei fazendo mestrado lá, e nessa época eu estava com um desses grandes nomes de execução, né, e hoje até melhorou bastante no livro dele o aspecto leilão, mas estou falando isso em meados ali de 2013, 2014, eu fui perguntar para ele sobre leilão, até porque eu estava começando na área e era um ponto que ele não dava quase nenhuma importância. E ele falou isso abertamente, ele falou, é um tema muito específico, não é fácil de entender, sim. E, cara, a gente não vê com tanto volume o leilão como importância para a execução. E olha só, isso que é complicado porque é um dos atos que vão gerar satisfação da execução. Né? Claro, tem outros meios, mas e justamente nisso, a complexidade dos leilões que eu vejo é que ela é multidisciplinar. Ela não está só no processo civil. Ela está no direito de família, ela está no direito tributário, ela está nos direitos reais, ela está no direito das sucessões, ela está em tudo. E tudo você acaba tendo que interpretar, né, para poder ter um leilão válido. Né? É bem complexo isso. Inclusive com regramentos distintos, né? Pô, você pega a própria CLT, ela trata leilão de forma diferente do CPC. Sim. E outra coisa que me incomoda bastante, já que a gente está tendo esse papo técnico, que é muito difícil a gente encontrar no mercado de leilão, uma coisa que me incomoda é a mistura dos institutos. Vamos falar um pouco de leilão extrajudicial, juiz definindo preço vil, aqui agora mudou, né? Mas baseado no CPC. CPC é uma regra processual. Como é que você pega algo que tem uma lei específica, né, como a questão da alienação fiduciária, e vê o judiciário decidindo com base no CPC, regra processual. São coisas que não conversam, muito pelo contrário, é como água e óleo, não se misturam, cada um no seu quadrado ali. E a gente via muita decisão falando de preço vil em leilão extrajudicial baseado no CPC. Porque o que acontece, aquele que está perdendo, ele vai encontrar ou buscar teses que possam vir a gerar o benefício que é a anulação do leilão. Né? E aí, olha só, eu acho que uma das questões que mais me repercutem de forma técnica, que é o que a gente quer, até combinamos de conversar, está relacionado à forma da arrematação ser derivada ou originária. Né? Eu vou colocar um caso aqui, só para você já mandar ver no teu conhecimento. Eu estou fazendo um leilão de direitos decorrentes de um compromisso particular de compra e venda não levado a registro. Objeto do leilão, esse. Me liga uma pessoa e fala assim, olha, eu estou interessado nesse leilão, tal. Eu falei, olha, teu cadastro está ok, você já fez a habilitação? Deixa eu ver aqui e tal, beleza. Aí ele começa a me fazer algumas perguntas. Ok, vamos lá. Aí ele vira e comenta no finalzinho, aquela frase, ele comentou e falou assim, que bom, eu vou nesse leilão porque eu sei que é aquisição originária. Aí eu falei assim, o senhor é advogado? Eu falei, não sou. Eu falei, mas como que você ficou sabendo? Eu ouvi, não sei o quê, até vou deixar em off aqui o nome da pessoa que ele me falou, tal, eu ouvi que é originário. Eu falei, olha, então, vou te dar a interpretação da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, não é originária, é derivada, tal. E aí eu comecei a explicar a ele, é? Aí ele perguntou bem, então não vale a pena eu arrematar? Eu falei, essa é uma resposta que só você pode dar. Eu não posso te influenciar nisso, eu estou te dando argumentos, conhecimento. Né? E aí, é derivado originário? Eu acho que essa é uma grande discussão do mercado de leilão há alguns anos. Né? A gente passou por algumas que hoje se pacificaram, como a questão das dívidas tributárias, que hoje está pacificada, mas foi um dos grandes calcanhares de Aquiles há uns anos atrás. São Paulo, para mim, assim, é muito claro. Eu atuo muito no mercado de São Paulo. O entendimento de São Paulo é que a aquisição ela é derivada e tem que ser continuada. Né? Você não pode passar por cima nem nas questões registrais. E isso é uma coisa que pegou muito nesse próprio exemplo que você trouxe, do leilão de direitos. Muita gente tentando registrar o imóvel como propriedade plena e tendo problema. Sim. E aí, Jorge, o que me preocupa nesse tema todo é que tem muita gente que trata a exceção como regra. Se você me perguntar se eu já consegui registrar algum imóvel que era direitos e transformar em propriedade,
Eu vou te falar que sim. Se eu falar que você deve fazer isso, eu vou estar mentindo. Por quê? Eu peguei casos que já tinham feito a arrematação e entraram nessa discussão, e aí você acha alguns argumentos para tentar transformar. Mas eu também já tive vários casos que eu não consegui. E o legal disso é que, assim, você, advogando para o arrematante, como eu já advoguei, você vai defender o melhor interesse para o teu cliente. E é claro que, uma vez, e geralmente, o cliente vem depois do arremate. Perfeito. Não é isso? Perfeito. A maioria, pelo menos quando eu advogava, era assim, arrematei, você resolve? Pô, meu, por que você não me procurou antes para analisar? Né? E aí você vai falar, olha, eu vou tentar esse caminho, mas não é certeza. Com certeza. E por isso que, assim, é muito pior você pegar algo já no meio do caminho, porque você fica com dificuldade de traçar a estratégia. E nesses casos é exatamente isso, é o bombeiro apagando um incêndio. O fogo já está pegando e você tem que fazer alguma coisa para tentar ajudar aquele arrematante. Né? Até porque isso é ruim para o mercado. Esse cara que tem essa experiência ruim, o que ele vai fazer? Falar mal do nosso mercado. Sim. Então, esse é um cuidado que eu sempre tomo, mas ninguém nunca vai me ver falando, arremata um imóvel em leilão de direitos que você vai conseguir levar propriedade. Inclusive, eu tenho colegas advogados que arremataram e mandaram mensagem e falaram, cara, pelo amor de Deus, me ajuda agora. O que eu fiz? Peguei as decisões que eu já consegui, mandei para ele e falei, cara, se baseia nela e tem busca. Mas que se vai dar certo, eu não sei, e a probabilidade de dar errado é muito maior do que de dar certo. Inclusive, a gente está tratando sobre esse caso, eu tive um cliente também que me procurou depois, tem uma questão registral muito legal, que foi uma questão de posse, né? Ele queria a posse do imóvel, leilão extrajudicial, ele arrematou, fez a escritura, viu um desses gurus de internet falando, com a escritura você pode entrar com a ação de admissão na posse. Não tem nenhum problema, você vai conseguir. Um cara experiente, com várias arrematações que ele fez, entrou com a sua admissão na posse. Putz. O que o juiz fez? Você não é proprietário e não tem direito à posse. Escritura não é registro. O que te torna proprietário do imóvel é o registro. É o registro. O que ele fez? Agravou. Pô, não é possível. Pô, o cara falou que conseguiu, deu a dica, deu a letra, agravou, desembargador. Mesma coisa, manteve. Cara, ele perdeu o prazo da liminar, que é essencial numa ação de admissão na posse. O que o desembargador falou? Espere o julgamento da ação. E ele conseguiu o registro 2 semanas depois. Ele perdeu 1 ano e meio brigando no processo por conta de 2 semanas. Por uma tese. E aí o que eu quero dizer com isso? A gente vê muito aventureiro e às vezes dá certo. Mas o às vezes dá certo não quer dizer que aquilo está pacificado e que é certo. Justamente, eu acho que assim, nós precisamos sempre, eu acho que o conhecimento ele tem que estar sempre embasado. Por exemplo, voltando só para arrematar, já que a gente está falando de leilão, arrematar a questão da aquisição da propriedade originária derivada. O STJ fala arrematação, aquisição originária, vários julgados. Só que todos eles que eu vi estavam tratando de questões financeiras, repercussões financeiras da arrematação. IPTU na maioria das vezes. Perfeito. Né? Então, aí se fala aquisição originária e copia e cola uma ementa de um julgado que não tem a ver com direito notarial e registral. Perfeito. Né? Direito registral não tem. E aí você acaba criando uma ilusão, né? E eu até estava falando com o doutor Narciso Orlandi, né, que palestrou aqui, eu falei para ele, olha, eu acredito, para mim se para penhorar eu preciso provar que o executado tem uma ligação com o bem, e a arrematação é uma consequência da penhora, a penhora é o primeiro ato da expropriação, eu não posso ferir a continuidade, porque se eu penhorei o direito é porque ele foi demonstrado que ele tem o direito, então eu estou ganhando direito. Há uma subrogação nos direitos, o arrematante se subroga na posição contratual, né? Vai ter direito à educação compulsória? Pode ser que sim, vai ter, mas ele não pode ferir a continuidade, né? E são casos concretos e específicos, né? Eu brinco, assim, falando, aqui a gente está numa conversa muito técnica, mas eu costumo brincar que leilão, para mim, as regras do jogo são muito parecidas com futebol. Por quê?
Existe futebol de campo, futebol society, futebol de salão, futebol de areia. E quando chamam para jogar futebol... A minha filha. Não, atende. A minha filha. Não, eu já falei para ela aqui. Então, o futebol, você não vai entrar num jogo de futebol de areia que você joga descalço com uma chuteira de cravo. Sim. Porque a bola é diferente, o lateral é diferente, o tempo de jogo é diferente e o leilão é muito parecido. Então, cada leilão tem as suas questões específicas. E o que eu acho legal que você trouxe, você é um cara que conhece muito mais direito registral do que eu. É sério, eu entendo de leilão. Mas uma coisa que eu acho absurda é que a aquisição originária, quando a gente fala, por exemplo, de um tema que a gente está tratando aqui hoje no evento, que é a uso capião, o que ela faz? Ela mata uma matrícula, zera tudo e começa de novo. E o que eu acho ruim dos conceitos é que quando a gente pensa nessa aquisição originária e traz isso para o leilão, não é isso que acontece. A matrícula ela tem continuidade. Mas olha só, se você pegar o uso capião, a posse é um instituto, ele está dissociado da propriedade, porque a posse é uma situação de fato. E se ela tem a característica de ser ad uso capione, ela com o tempo, com os requisitos, boa-fé, má-fé, na roupa lá da uso capião, ela vai gerar o quê? O proprietário perde e aquele que tem a posse vai adquirir a propriedade pela uso capião. Então, tanto é que é uma ação declaratória, né? Você tem toda uma roupagem. Então, realmente, usar o termo, eu acho que talvez o STJ tenha errado no termo que ele usou. Usar a questão originária se ligou ao uso capião. Perfeito. E realmente isso confunde. Mas não pode confundir o advogado, a advogada que é especialista em leilão. Agora, é claro, e eu concordo com você, se eu advogasse, eu ia falar para o meu cliente, olha, o caminho correto, que a probabilidade de acontecer o quê? A necessidade de observar a continuidade, tal, é muito grande. Mas vamos tentar? Beleza. Pode ser que consiga? Você sabe. Pela Corregedoria Geral de Justiça não consegue. São Paulo judicialmente consegue em algumas situações, mas porque às vezes também o juiz não conhece. Aliás, falando nisso, eu quero trabalhar com você uma repercussão do 903 do Código de Processo Civil, que eu acho que é um outro artigo, e você me trouxe um exemplo em off, que é realmente absurdo. O artigo 903 fala: assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, torna-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação. Né? Só que a gente vê decisões e você tem um exemplo que não é assim, né? Eu tenho alguns, na verdade, né? Isso é muito triste, porque é o artigo que daria muita segurança para o arrematante. Né? E eu vou um pouco mais longe. O CPC, por exemplo, eu acho que ele foi o CPC novo, ele foi uma evolução para os leilões, mas não tem uma vez a palavra arrematante citada no código. Né? Mas o que você traz deveria ser assim, mas eu tenho alguns casos que, inclusive, meu cliente tinha o registro do imóvel. Você já pegou a carta de arrematação e registrou. Exatamente, é dono. Né? Como diz a máxima do direito, quem registra não é dono, mas nesse caso, quem registra é dono. Então já tinha o registro lá, e depois, por algum motivo, embargo de terceiro, o leilão foi cancelado, e o meu cliente ficou a ver navios. A sorte é que a gente tinha sido... Eu sempre sou muito cauteloso em cuidar do dinheiro do meu cliente. Né? E o dinheiro estava depositado no processo ainda, e nesse caso foi um erro, porque o exequente não levantou, porque como já tinha o registro, ele poderia levantar. Total, não teria mais nenhuma limitação. Exatamente. Então, porque essa cautela de, olha, só levanta valores depois do registro da carta, é interessantíssimo. Isso eu falo para todo mundo que quer atuar no mercado de leilão. A primeira coisa que você tem que cuidar é do dinheiro do seu cliente que está depositado no processo. E o que é cuidar? É peticionar para não deixar levantar o dinheiro, é ficar de olho no trâmite do processo para acelerar o máximo possível, porque dinheiro parado no processo para o investidor é dinheiro prejuízo. É prejuízo. É porque lá remunera a conta de poupança, né? E outra, o investidor ele sempre vai ver o ROI, né? Claro, a leilão imóvel, eu acompanhei a palestra do André lá em Campinas, ele trouxe vários dados de levantamentos que foram... eu adoro dados, eu adoro estatísticas, eu faço as minhas estatísticas, né? E ele trouxe lá que mais de 60%
dos arrematantes buscam para uso próprio, ou são arrematantes de uso próprio, né? Que o ROI não é tão interessante, eles não estão preocupados com esse retorno do capital investido, eles estão preocupados com pagar menos do que vale, né? Então é uma percepção diferente. Mas o investidor que quer realmente rentabilizar dinheiro, ele vai falar assim, bom, 15% a Selic, eu quero pelo menos dobrar esse valor, senão não vale a pena participar, e aí vai por água abaixo. É legal esse recorte que você trouxe, inclusive eu vi que você usou numa palestra os dados da Leilão Embora, então muito obrigado. Citei a fonte. Sim, exatamente. E muito obrigado por confiar nas nossas informações, né? E o que acontece? Esses dados que o André trouxe, a gente tem que fazer alguns recortes, porque assim, vamos pensar em Caixa, que hoje é o maior player do mercado. Nesse sim, o arrematante, pessoa física, consumidor final, ele está indo mais. Ele está de olho nesse produto. Por quê? Financiamento menor, entrada menor, às vezes até taxa menor. Agora, quando a gente fala de leilão judicial, que existem características mais complexas, muda um pouco de figura. O investidor olha para esse tipo de leilão com mais carinho. Até porque, Jorge, uma coisa que eu não gosto, que o mercado vem falando muito, é que leilão é um investimento seguro. E aí eu sempre brinco, o que é seguro? Sim. Porque seguro é você ter certeza que você vai comprar hoje e ganhar 30% daqui a um ano. Quem falar isso está mentindo. Ele tem previsibilidade, né? E outra coisa... Mas não uma certeza absoluta. Né? Mas ele tem a segurança de não perder, que sim, no mercado financeiro é algo muito importante. E aí a gente volta para aquela história de cuidar bem do dinheiro. Se você cuidar bem do dinheiro e tudo der errado, no mínimo você vai pegar aquele dinheiro corrigido e você vai ter perdido o quê? O custo de oportunidade daquele dinheiro parado naquele momento. Mas perder igual aconteceu agora com um COI de uma empresa super famosa do agro, que o cara colocou 100 mil e saiu com 6.800, esquece, no leilão você não vai ver esse tipo de coisa. É muito mais seguro nesse aspecto do que qualquer outro investimento. E aí a gente tem outra brincadeira, né, cara? O Buffett, maior investidor do mundo, faz 20% ao ano, o cara é um gênio do mercado financeiro. O arrematante de leilão que faz 25% ao ano é taxado de burro, que arremata mal, que não sabe comprar, é uma inversão de valores. Com certeza. Fazer 25% do investimento é maravilhoso. Daniel, meu amigo, olha, infelizmente o nosso tempo acabou. Tem muita coisa. Eu vou te convidar de novo para a gente ir lá nos estudos do Top Media para poder conversar mais, porque, cara, primeiro que é apaixonante falar sobre leilão, você conhece muito, a gente precisa entrar em mais questões técnicas, que é o nosso objetivo mesmo. Eu queria que você desse sua mensagem final aí para a galera, chama eles para essa área de leilões que é fantástica. Né? Pessoal, entrada hoje para o mercado de leilão, quer conhecer um pouco mais, joga lá, leilão imóvel no Google, entra no site, você vai conseguir pesquisar, encontrar imóveis que te interessem. E a primeira dica que eu dou, não comece arrematando. Acompanhe o leilão, vê a dinâmica, tenta entender, vê se aquele imóvel que você olhou vai sair perto daquele preço que você estava imaginando e começa a se aprofundar a partir disso. O mercado de leilão ele é incrível, tem muita oportunidade, dá para ganhar dinheiro e não precisa ser megalomaníaco, falando que vai fazer 100, 200, 300, 500% em uma arrematação. Seja consistente, né? E isso eu acho que é legal do mercado de leilão. Você consegue ser consistente nas suas arrematações. Por quê? Tem muita oportunidade. Sim. O André trouxe os dados, inclusive, que 15% dos imóveis em leilão são arrematados. Então tem 85% do mercado aí dando sopa. Sim. É claro que você vai ter mais dificuldade em arrematar um imóvel no Itaim, em São Paulo. Mas para o investidor, pouco importa se o imóvel é no Itaim ou se ele é lá em Manaus. Não, é planilha, é análise de viabilidade, é isso mesmo. E dinheiro no bolso. Com certeza. Daniel, olha só, tem uma lembrancinha para você, mas tem um encargo para você receber essa lembrancinha. Eu vou fazer aquele quadro final, que é o nosso Adnoesc. Nesse quadro eu vou perguntar para o Daniel, aquela pergunta pinga-fogo, tal, rapidinha, para que ele traga para nós quem é Daniel. E aí, olha só, eu vou fazer uma pergunta que eu gosto de fazer, até o Capobeiro me fala, essa é a melhor pergunta que você já inventou. Se você pudesse jantar com uma pessoa hoje para conversar, trocar ideia, pessoa que esteja nesse plano ou não, não importa, famoso, não importa quem seja, quem seria? Puta, difícil essa pergunta. Por isso que essa...
De bate-pronto. Por isso que eu não aviso o que eu vou perguntar. Não, eu acho que tem muitas pessoas que eu gostaria de conversar e trocar uma ideia, mas para mim, uma das referências que eu tive, principalmente na minha adolescência e depois como adulto, foi o André Matos, vocalista do Angra, uma banda de metal brasileira. Carry On, eu lembro. Carry On, exatamente. Eu acho que ele foi um cara que sempre se portou muito bem no tipo de segmento dele, um brasileiro que, cara, conquistou o mundo, faleceu, né? Então eu acho que seria um cara que eu já tive a oportunidade de conversar quando era moleque, mas hoje com a experiência que eu tenho de vida e mais afastado do mundo musical, indo para outra área, é um cara que eu gostaria de conversar, entender algumas coisas que ele fez e entender como é que é isso, né, cara? Porque uma coisa é a gente ser conhecido no nosso segmento, como eu sou no leilão, como você é no leilão e na academia, mas é um cara que foi conhecido mundialmente pelo que ele fez. Eu gostaria. Maravilha. Ó, meu amigo, um presentinho, uma caneca da Adnotário, para você lembrar desse encontro. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado mesmo, Daniel. Foi um prazer. Ah, que bom. É isso aí, meu amigo. Olha só. Entre agora, www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. Benefícios incríveis. Vem para a Adnotari. Gostou desse episódio? Curte, compartilha. Deixa as tuas mensagens aqui. Nós vamos voltar mais para falar sobre leilão, com certeza, com o Daniel. Vamos falar muito mais. E aproveita, veja os outros episódios que já estão gravados. Aproveite também lá no Instagram. Siga @Adnotari. Benefícios para você sempre. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço.